Existem momentos na vida em que tudo dentro de nós grita: eu não vou conseguir. Quantas vezes você já se pegou pensando em desistir? Quantas noites em claro você passou sem conseguir ver uma luz no fim do túnel? Quantas vezes se perguntou: será que Deus se esqueceu de mim? Se essas perguntas ecoam dentro do seu coração hoje, então essa mensagem é para você. Hoje, vamos caminhar juntos por uma jornada de fé, esperança e reconstrução. Eu quero que você segure a minha mão e me permita te mostrar, através da palavra de Deus e da vida real, que ainda existe um recomeço esperando por você, que ainda há vida, mesmo depois da dor, que ainda há propósito, mesmo depois da perda, e que você ainda é capaz, mesmo quando se sente quebrado. Quantas vezes, no silêncio da noite, você já se perguntou se vale mesmo a pena continuar? Quantas vezes você olhou para a sua vida, para tudo que perdeu, para tudo que ainda não conquistou e sentiu vontade de desistir? Quantas vezes você acreditou que a sua história já tinha acabado? Se essas perguntas ecoam dentro da sua alma, então esta mensagem foi feita exatamente para você. Hoje eu quero te convidar a uma jornada de ressurreição da esperança, porque não importa o quão ferido, cansado ou desanimado você esteja, Deus ainda não terminou a sua história. E hoje Ele quer te lembrar de quem você é e para onde Ele ainda vai te levar. O deserto nunca foi o fim da história de ninguém. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que antes de toda grande promessa se cumprir, houve um tempo de silêncio, de solidão, de dor, de espera, quando parecia que nada acontecia, mas Deus preparava tudo. Você já se sentiu esquecido? Como se a vida estivesse andando para todo mundo, menos para você? Já viu portas fecharem, sonhos desmoronarem, amizades se esfriarem e pensou: será que Deus me esqueceu? Quantas vezes você já acordou sem motivação, sem força para levantar da cama, carregando um cansaço que nem o sono resolve? Um vazio que nem as palavras mais bonitas conseguem preencher. Se você já sentiu isso, saiba que você não está só. Moisés também se sentiu assim. Um homem que nasceu para libertar um povo, mas que passou 40 anos esquecido num deserto. Imagina viver dia após dia, olhando para o mesmo céu, as mesmas areias, o mesmo silêncio, sem sinal de mudança. E mesmo assim, foi naquele chão seco que Deus moldou o caráter de um libertador. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. Foi no silêncio que ele aprendeu a obedecer, confiar e se esvaziar de si mesmo para ser cheio da eternidade. Às vezes, nosso maior erro é achar que Deus só se manifesta nos palácios, nas festas e nas vitórias. Mas os maiores encontros com Deus acontecem no deserto. É quando não temos mais forças em nós mesmos, quando as estratégias falham, quando as soluções humanas não bastam, que abrimos espaço para Deus mostrar que Ele é suficiente. Talvez hoje o seu deserto seja a perda de um emprego depois de anos de dedicação. Talvez seja o término de um relacionamento que parecia eterno. Talvez seja ver um sonho de infância se desfazer diante dos seus olhos. E tudo em você grita para desistir. Tudo em você pede para parar de tentar. Mas é exatamente aí que você está sendo preparado para algo muito maior do que consegue imaginar agora. Quem olha para uma semente enterrada não vê vida, vê escuridão e silêncio, mas é lá, no oculto, longe dos olhos e dos aplausos, que a semente cria raízes. Sem raízes fortes, nenhuma árvore suporta o peso dos seus frutos. Você entende? Essa sensação de estar esquecido, essa dor que parece te esmagar, não é prova de que Deus te abandonou. É prova de que Ele está fortalecendo as suas raízes para que, quando o tempo da frutificação chegar, você esteja preparado para suportar o peso da bênção. Quantas pessoas querem os frutos, mas não querem passar pelo processo de criar raízes? Quantas vezes a gente ora pedindo para Deus nos abençoar, mas quando Ele nos leva para o deserto, a gente quer correr de volta para a zona de conforto?
Deus não quer apenas te dar vitórias momentâneas. Ele quer te tornar inabalável. Quer que você tenha um caráter tão firme, uma fé tão profunda, que nenhuma tempestade consiga arrancar você do propósito que Ele tem para a sua vida. E talvez você esteja pensando agora, mas eu não vejo saída, não vejo solução, não vejo nada mudando. E é verdade. No deserto, a maioria das mudanças são invisíveis, internas, silenciosas, mas elas são reais. Você já viu um artesão moldando uma peça de barro? Antes dela se tornar uma linda obra de arte, ela precisa ser esmagada, quebrada, amassada, tantas vezes quantas forem necessárias. Cada pressão da mão do artesão tem um propósito. Cada movimento é calculado. Não existe sofrimento sem sentido nas mãos dele. E é assim que Deus está te moldando agora, mesmo quando você não entende. Oprah Winfrey é um grande exemplo disso. Ela enfrentou pobreza extrema, abuso na infância, humilhações públicas. Durante anos parecia que a vida dela era só deserto. Ela poderia ter desistido e ninguém a culparia por isso. Mas ela não desistiu. Ela entendeu que o deserto não era o fim. Era a escola que Deus estava usando para fortalecer sua alma, para construir dentro dela algo que nenhuma crítica poderia destruir. E você? E se o seu deserto hoje estiver construindo dentro de você a força necessária para carregar uma bênção tão grande que, se viesse antes, teria te esmagado? Não permita que o que você sente hoje roube o que Deus está preparando para o seu amanhã. Não permita que a dor do agora te faça desistir do futuro que você ainda vai viver. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, continue confiando. E eu quero te fazer um desafio. Durante os próximos 7 dias, todas as vezes que você se sentir desanimado, cansado, desesperado, feche os olhos e declare em voz alta: o meu deserto é o campo onde Deus está plantando o meu milagre. Faça isso como um ato de fé. Faça isso mesmo que as lágrimas escorram. Faça isso até que seu coração volte a crer, porque no final você vai entender. O deserto não foi um castigo, foi um presente. Foi Deus te separando para algo que olhos humanos ainda não conseguem ver. E no tempo certo, as flores vão nascer da areia, as portas vão se abrir, os sonhos vão se realizar, e você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena, Deus esteve comigo o tempo todo. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou: não tem mais jeito? Quantas vezes você já se viu cercado de impossibilidades, sentindo que tudo ao seu redor conspirava para te paralisar? Quantas vezes você acreditou que para algo dar certo, você precisaria primeiro ter tudo organizado, todos os recursos, todas as pessoas certas, todas as circunstâncias alinhadas? Mas Deus é especialista em agir onde ninguém mais vê saída. Deus não precisa de cenários favoráveis para cumprir promessas. Ele cria caminhos onde todos veem um fim. Ele abre portas em lugares onde só existem muros. Ele transforma derrotas em começos gloriosos. Quando Davi enfrentou Golias, ele era apenas um garoto, sem armadura, sem espada, sem treinamento, contra um gigante experiente, armado até os dentes. Mas o que Davi tinha era o que realmente importava: fé. Confiança plena de que Deus estava com ele. Davi não precisava parecer forte aos olhos dos outros. Ele sabia que a força dele vinha do alto. E hoje, olhando para a sua vida, será que você não está esperando demais para agir? Quantas vezes se perguntou: será que Deus se esqueceu de mim? Se essas perguntas ecoam dentro do seu coração hoje, então essa mensagem é para você. Existem momentos na vida em que tudo dentro de nós grita: eu não vou conseguir. Quantas vezes você já se pegou pensando em desistir? Quantas noites em claro você passou sem conseguir ver uma luz no fim do túnel? Hoje, vamos caminhar juntos por uma jornada de fé, esperança e reconstrução. Eu quero que você segure a minha mão e me permita te mostrar, através da palavra de Deus e da vida real,
que ainda existe um recomeço esperando por você? Quantas vezes você acreditou que a sua história já tinha acabado? Se essas perguntas ecoam dentro da sua alma, então esta mensagem foi feita exatamente para você. Quantas vezes, no silêncio da noite, você já se perguntou se vale mesmo a pena continuar? Quantas vezes você olhou para a sua vida, para tudo que perdeu, para tudo que ainda não conquistou e sentiu vontade de desistir? Imagina viver dia após dia, olhando para o mesmo céu, as mesmas areias, o mesmo silêncio, sem sinal de mudança. E mesmo assim, foi naquele chão seco que Deus moldou o caráter de um libertador. Quantas vezes você já acordou sem motivação, sem força para levantar da cama, carregando um cansaço que nem o sono resolve? Um vazio que nem as palavras mais bonitas conseguem preencher. Hoje eu quero te convidar a uma jornada de ressurreição da esperança, porque não importa o quão ferido, cansado ou desanimado você esteja, Deus ainda não terminou a sua história. Você já se sentiu esquecido? Como se a vida estivesse andando para todo mundo, menos para você? Já viu portas fecharem, sonhos desmoronarem, amizades se esfriarem e pensou: será que Deus me esqueceu? E hoje, Ele quer te lembrar de quem você é e para onde Ele ainda vai te levar. O deserto nunca foi o fim da história de ninguém. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que antes de toda grande promessa se cumprir, houve um tempo de silêncio, de solidão, de dor, de espera, quando parecia que nada acontecia, mas Deus preparava tudo. Se você já sentiu isso, saiba que você não está só. Moisés também se sentiu assim, um homem que nasceu para libertar um povo, mas que passou 40 anos esquecido num deserto. Que ainda há vida, mesmo depois da dor, que ainda há propósito, mesmo depois da perda, e que você ainda é capaz, mesmo quando se sente quebrado. Quem olha para uma semente enterrada não vê vida, vê escuridão e silêncio, mas é lá, no oculto, longe dos olhos e dos aplausos, que a semente cria raízes. Talvez seja ver um sonho de infância se desfazer diante dos seus olhos, e tudo em você grita para desistir. Tudo em você pede para parar de tentar. Essa sensação de estar esquecido, essa dor que parece te esmagar, não é prova de que Deus te abandonou. É prova de que Ele está fortalecendo as suas raízes para que, quando o tempo da frutificação chegar, você esteja preparado para suportar o peso da bênção. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. Foi no silêncio que ele aprendeu a obedecer, confiar e se esvaziar de si mesmo para ser cheio da eternidade. Quantas pessoas querem os frutos, mas não querem passar pelo processo de criar raízes? Quantas vezes a gente ora pedindo para Deus nos abençoar, mas quando Ele nos leva para o deserto, a gente quer correr de volta para a zona de conforto? Sem raízes fortes, nenhuma árvore suporta o peso dos seus frutos. Você entende? Às vezes, nosso maior erro é achar que Deus só se manifesta nos palácios, nas festas e nas vitórias. Mas os maiores encontros com Deus acontecem no deserto. É quando não temos mais forças em nós mesmos, quando as estratégias falham, quando as soluções humanas não bastam, que abrimos espaço para Deus mostrar que Ele é suficiente. Mas é exatamente aí que você está sendo preparado para algo muito maior do que consegue imaginar agora. E talvez você esteja pensando agora: mas eu não vejo saída, não vejo solução, não vejo nada mudando. E é verdade. No deserto, a maioria das mudanças são invisíveis, internas, silenciosas, mas elas são reais. Talvez hoje o seu deserto seja a perda de um emprego depois de anos de dedicação. Talvez seja o término de um relacionamento que parecia eterno. Deus não quer apenas te dar vitórias momentâneas. Ele quer te tornar inabalável. Quer que você tenha um caráter tão firme, uma fé tão profunda, que nenhuma tempestade consiga arrancar você do propósito que Ele tem para a sua vida.
E se o seu deserto hoje estiver construindo dentro de você a força necessária para carregar uma bênção tão grande que, se viesse antes, teria te esmagado? Você já viu um artesão moldando uma peça de barro? Antes dela se tornar uma linda obra de arte, ela precisa ser esmagada, quebrada, amassada, tantas vezes quantas forem necessárias. Cada pressão da mão do artesão tem um propósito. Mas ela não desistiu. Ela entendeu que o deserto não era o fim. Era a escola que Deus estava usando para fortalecer sua alma, para construir dentro dela algo que nenhuma crítica poderia destruir. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, continue confiando. E eu quero te fazer um desafio. Durante os próximos 7 dias, todas as vezes que você se sentir desanimado, cansado, desesperado, feche os olhos e declare em voz alta: o meu deserto é o campo onde Deus está plantando o meu milagre. Oprah Winfrey é um grande exemplo disso. Ela enfrentou pobreza extrema, abuso na infância, humilhações públicas. Durante anos parecia que a vida dela era só deserto. Ela poderia ter desistido e ninguém a culparia por isso. Não permita que o que você sente hoje roube o que Deus está preparando para o seu amanhã. Não permita que a dor do agora te faça desistir do futuro que você ainda vai viver. Faça isso como um ato de fé. Faça isso mesmo que as lágrimas escorram. Faça isso até que seu coração volte a crer, porque no final você vai entender. O deserto não foi um castigo, foi um presente. Cada movimento é calculado. Não existe sofrimento sem sentido nas mãos dele. E é assim que Deus está te moldando agora, mesmo quando você não entende. Quando Davi enfrentou Golias, ele era apenas um garoto, sem armadura, sem espada, sem treinamento, contra um gigante experiente, armado até os dentes. Mas o que Davi tinha era o que realmente importava: fé. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou: não tem mais jeito? Quantas vezes você já se viu cercado de impossibilidades, sentindo que tudo ao seu redor conspirava para te paralisar? Confiança plena de que Deus estava com ele, Davi não precisava parecer forte aos olhos dos outros. Ele sabia que a força dele vinha do alto. E hoje, olhando para a sua vida, será que você não está esperando demais para agir? Foi Deus te separando para algo que olhos humanos ainda não conseguem ver. E no tempo certo, as flores vão nascer da areia, as portas vão se abrir, os sonhos vão se realizar, e você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena, Deus esteve comigo o tempo todo. Deus não precisa de cenários favoráveis para cumprir promessas. Ele cria caminhos onde todos veem um fim. Ele abre portas em lugares onde só existem muros. Ele transforma derrotas em começos gloriosos. Quantas vezes você acreditou que para algo dar certo, você precisaria primeiro ter tudo organizado, todos os recursos, todas as pessoas certas, todas as circunstâncias alinhadas? Mas Deus é especialista em agir onde ninguém mais vê saída. Será que você não está colocando sua esperança no cenário mudar, nas pessoas mudarem, nas condições melhorarem, para então acreditar que Deus pode te usar? E se Ele quiser agir exatamente agora, no meio do caos, no meio da crise, no meio da sua maior fraqueza, talvez você esteja enfrentando uma crise financeira que parece não ter fim. As contas se acumulam, o dinheiro não entra, e a vergonha e a ansiedade batem à porta do seu coração. Talvez seja uma crise emocional, aquela depressão silenciosa que te acompanha mesmo nos dias em que você finge estar bem. Ou quem sabe, um problema de saúde, onde médicos disseram que as chances são mínimas e você se sente como se estivesse lutando contra um inimigo invisível e invencível. Mas o que você precisa lembrar hoje é que Deus não espera o ambiente perfeito para agir. Ele age no meio da tempestade. Ele transforma vales de lágrimas em campos de vitória. Pensa em J.K. Rowling.
Antes de se tornar a autora de uma das maiores séries literárias da história, ela era uma mãe solteira, vivendo com a ajuda do governo, lutando contra a depressão e rejeitada por diversas editoras. O cenário dela era de total impossibilidade, mas ela não desistiu. Ela acreditou que mesmo sem dinheiro, sem apoio, sem garantias, havia algo dentro dela que valia a pena ser mostrado ao mundo. E se assim como ela, o que Deus colocou dentro de você for maior do que a crise que você está vivendo agora, e se o que hoje parece um obstáculo intransponível for o palco que Deus vai usar para mostrar ao mundo que Ele ainda é o Deus do impossível. Quantas histórias você conhece de pessoas que começaram do nada, sem recursos, sem apoio, sem garantias e venceram? Agora me diga, o que te faz pensar que você não pode ser uma dessas histórias também? E se você já tem tudo o que precisa para dar o próximo passo? Talvez você não tenha todas as ferramentas, mas tenha uma palavra de fé. Talvez você não tenha todos os recursos, mas tenha um coração disposto. Isso, nas mãos de Deus, é suficiente. A Bíblia nos mostra isso de tantas formas. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar uma multidão, Ele não precisou de grande estrutura, grandes quantidades ou estratégias humanas. Ele pegou o pouco que havia, 5 pães e 2 peixes, e multiplicou de uma maneira que ninguém jamais imaginaria. E na sua vida, que 5 pães e 2 peixes você tem hoje? O que parece pequeno demais, fraco demais, insignificante demais para fazer diferença, talvez seja um talento que você tem, mas que despreza porque acha que ninguém se importa. Talvez seja uma ideia, um projeto ou um sonho adormecido, que você tem medo de trazer à tona por achar que ninguém vai apoiar. Eu te pergunto, e se Deus quiser exatamente usar esse pouco para fazer algo extraordinário? É por isso que hoje eu te desafio, durante os próximos 14 dias, toda vez que você sentir que não tem força ou recursos suficientes para continuar, repita para si mesmo: o que eu tenho nas mãos de Deus é mais do que suficiente. Diga isso em voz alta, mesmo que pareça loucura. Diga isso em meio às lágrimas, em meio à dúvida. Declare isso até que seu coração se encha de esperança outra vez. Porque a verdade é que a sua história não depende das circunstâncias externas. Ela depende daquilo que Deus já colocou dentro de você. E se você confiar nele, se der o próximo passo mesmo com medo, mesmo sem ver o caminho completo, ele vai te surpreender. Deus não precisa de céu limpo para fazer chover bênçãos, não precisa de estradas prontas para construir novos caminhos, não precisa de aprovação humana para te exaltar. Ele só precisa que você acredite. Então não espere ter tudo para começar. Comece com o que você tem. Comece de onde você está e confie que aquele que prometeu é fiel para completar. Mesmo que hoje tudo pareça impossível, lembre-se que Deus é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos que impactam gerações. E talvez seja da sua vida que Ele esteja escrevendo o próximo grande milagre. Quantas vezes você olhou para suas feridas e sentiu vergonha? Quantas vezes tentou esconder as suas cicatrizes como se fossem marcas de fracasso, sinais de que você não foi forte o suficiente, bom o bastante ou digno de vencer? Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar tudo. Suas feridas não são sinais de derrota, são medalhas de sobrevivência. Cada cicatriz que você carrega é a prova de que você passou por algo que tentou te destruir, mas não conseguiu. Quantas vezes, ao se olhar no espelho, você desejou apagar tudo o que viveu de doloroso, achando que essas partes da sua história te tornavam menos merecedor do amor de Deus ou das bênçãos que tanto sonha? Na Bíblia, quando Jesus ressuscitou, ele poderia ter vindo com um corpo totalmente restaurado, mas escolheu manter as cicatrizes dos cravos nas mãos, nos pés e a marca da lança no lado como testemunho vivo daquilo que venceu.
Talvez você esteja tentando apagar suas dores do passado, fingindo que elas nunca existiram, quando na verdade elas são a história que Deus quer usar para inspirar outras pessoas e mostrar que nada foi em vão. Talvez hoje você carregue a cicatriz de um divórcio doloroso, a marca da rejeição de um pai ou de uma mãe, o peso de um erro do passado, o luto por alguém que partiu ou uma doença que mudou sua vida para sempre. E tudo isso faz você se sentir pequeno, fraco e quebrado demais para ser usado por Deus. Mas eu preciso te perguntar: quem foi que disse que Deus usa apenas os perfeitos ou que ele precisa de histórias sem falhas para realizar milagres? Pense em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Cada ferida poderia ter o paralisado. Mas ele permitiu que Deus usasse a sua história para salvar uma nação inteira e ser exaltado. E se o mesmo Deus que fez isso com José estiver querendo fazer algo extraordinário com você? Bethany Hamilton é outro exemplo, uma jovem surfista cheia de sonhos que perdeu um braço num ataque de tubarão. Imagine a dor, o medo, o sentimento de injustiça. Ela poderia ter desistido, mas escolheu levantar, mostrar suas cicatrizes ao mundo e se tornar símbolo de superação e esperança para milhões de pessoas. Quantas vezes você já pensou em desistir porque achou que sua dor era grande demais ou que ninguém entenderia o que você passou? E se justamente a sua história, com todas as marcas, for a ferramenta que Deus usará para curar vidas? As pessoas não se conectam com perfeição, mas com vulnerabilidade, com autenticidade, com quem sobreviveu a algo insuportável e ainda encontrou força para acreditar, amar e recomeçar. Suas cicatrizes contam uma história de resistência. Elas dizem: eu caí, mas levantei, eu chorei, mas continuei, eu perdi, mas não fui vencido, eu sangrei, mas sobrevivi. E eu quero te propor um desafio hoje. Um desafio simples, mas poderoso. Durante os próximos 30 dias, toda vez que você olhar para uma cicatriz, seja ela física ou emocional, ao invés de sentir vergonha ou tristeza, agradeça. Agradeça por ter sobrevivido. Agradeça porque, se você ainda está aqui, é porque Deus ainda tem planos incríveis para a sua vida. Diga em voz alta: essa cicatriz é a lembrança de que Deus me sustentou. Transforme a dor que tentou te destruir na força que vai te impulsionar. Transforme a vergonha em testemunho. Transforme cada lágrima em sementes de novos sonhos. Porque um dia, as marcas que hoje você tenta esconder serão as marcas que outras pessoas olharão e dirão: se ele conseguiu, eu também consigo. Se ela sobreviveu, eu também posso sobreviver. E assim, Deus vai transformar o que hoje é ferida aberta em testemunho de cura para multidões. Então, não se envergonhe mais das suas cicatrizes. Elas não são um sinal de que você perdeu, são o troféu silencioso de quem teve todas as razões para desistir, mas escolheu continuar. E acredite, Deus ainda vai usar cada pedaço da sua história para construir algo tão lindo que até você vai se emocionar ao ver. Esperar é, talvez, uma das provas mais difíceis da fé humana. Não é fácil esperar por algo que ainda não conseguimos ver. Não é fácil segurar o coração em meio ao silêncio. Não é fácil continuar acreditando quando o tempo passa. As orações parecem não ter resposta e o mundo inteiro ao nosso redor parece seguir em frente. Quantas vezes você já se sentiu esquecido na fila da vida? Quantas vezes olhou para o lado e viu pessoas realizando sonhos, recebendo bênçãos, construindo famílias, prosperando, enquanto você ainda está esperando e se perguntando: será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu não sou bom o bastante? Será que as promessas que um dia me fizeram acreditar não eram para mim? É nessas horas que a fé é mais provada,
porque é fácil crer quando tudo acontece rápido, mas é nas esperas prolongadas que a fé verdadeira é moldada. É na longa estrada da paciência que a nossa confiança em Deus é refinada até se tornar inabalável. A Bíblia está repleta de histórias de esperas dolorosas que terminaram em promessas cumpridas. Abraão esperou 25 anos pelo nascimento de Isaque, o filho da promessa. José esperou 13 anos entre o sonho e a realização de se tornar governador do Egito. Ana esperou anos e anos até ser mãe de Samuel. Depois de muitas lágrimas e humilhações. E você? Há quanto tempo você está esperando? Talvez seja pela cura de uma doença que te consome a cada dia. Talvez seja pela restauração de um casamento que parece desmoronar a cada briga. Talvez seja pela realização de um sonho profissional que só trouxe portas fechadas. Talvez seja pela resposta de Deus em uma área da sua vida onde tudo que você tem recebido até agora é silêncio. Mas deixa eu te perguntar, e se a espera não for castigo? E se a espera for o método de Deus para te preparar para algo tão grande, tão importante, tão maravilhoso, que se viesse antes da hora, você não estaria pronto? A maioria das pessoas desiste na véspera do milagre. Desiste quando está mais perto do que nunca, porque é justamente nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a esperança parece ter evaporado, que o milagre está sendo gestado no invisível. Pensa em uma mulher grávida. No início não se vê nada, não há sinais visíveis, mas o milagre já está ali, crescendo, se formando, e antes do nascimento vem a dor intensa, vem o momento mais crítico, vem a luta final. Assim também são os sonhos que Deus planta dentro de nós. Você pode não ver agora, pode não sentir, pode parecer que nada está acontecendo, mas se Deus prometeu, Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está alinhando as circunstâncias, moldando corações, ajustando o tempo. Porque Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se o que hoje parece atraso for na verdade proteção? E se Deus estiver atrasando a bênção para impedir que você receba algo que poderia te destruir se viesse fora do tempo certo? Steve Jobs é um exemplo poderoso disso. Demitido da própria empresa, traído, humilhado publicamente. Durante anos, ele foi considerado um fracasso. Mas no tempo de espera, no tempo de silêncio, ele construiu novas ideias, novos sonhos, novas estratégias. E quando voltou, transformou a Apple em uma das maiores histórias de sucesso do mundo. O que parecia um fim era apenas o intervalo. E se a sua vida estiver exatamente assim agora? E se o silêncio que você está vivendo for o prelúdio de uma vitória tão grande que nem você conseguiria sonhar sozinho? Durante os próximos 30 dias, toda vez que a ansiedade te visitar, toda vez que o medo quiser roubar a tua esperança, declare em voz alta: eu confio nos planos de Deus, mesmo sem entender. Escreva isso num papel e colhe em lugares visíveis da sua casa, no espelho do banheiro, na geladeira, no visor do celular. Deixe essa verdade entrar nos seus olhos até descer para o seu coração, porque confiar é um ato de coragem. E fé de verdade não é acreditar só quando as coisas vão bem. Fé verdadeira é continuar esperando com esperança viva, mesmo quando tudo ao redor te diz para desistir. Se hoje você está esperando há muito tempo e acha que está sozinho, saiba, você está mais perto do que imagina. Cada oração que você fez, cada lágrima que você derramou em silêncio, cada madrugada que você ficou acordado pedindo por socorro, nada disso foi em vão. Deus viu, Deus ouviu, Deus recolheu cada lágrima e Ele está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não compreenda. O tempo de espera dói, eu sei, mas ele também constrói dentro de você a fé necessária para receber a bênção sem que ela te destrua. Ele amadurece seus sonhos, te ensina a valorizar o que virá, fortalece suas raízes para que,
quando a bênção finalmente chegar, ela seja sólida e duradoura. Então hoje, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, não largue a mão de Deus, não desista na véspera da promessa. Você já caminhou tanto, já suportou tanto, já venceu tantas batalhas invisíveis que ninguém viu. Não é agora que você vai parar. A sua história ainda não terminou. E as próximas páginas que Deus está escrevendo são mais lindas do que tudo que você sonhou. Confie, espere, permaneça, porque quem espera em Deus nunca se decepciona, e a sua vitória está mais perto do que o seu coração consegue imaginar. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém viu. Talvez tenha escutado vozes que tentaram te convencer de que já era tarde demais, que não vale mais a pena, que a sua história acabou. Talvez tenha sentido que o deserto que você atravessa hoje é solitário demais, seco demais. Mas eu preciso te dizer algo que talvez seja a verdade, que seu coração estava implorando para ouvir. Você não está sozinho. Nunca esteve. Cada lágrima que caiu em silêncio, cada suspiro de dor que você soltou no meio da madrugada, cada oração que você achou que se perdeu no vento, Deus ouviu, Deus viu, Deus recolheu. O seu deserto não é o fim da sua história. Ele é o campo onde suas raízes estão se aprofundando, onde sua fé está sendo lapidada, onde sua alma está sendo fortalecida para carregar uma glória muito maior do que você pode imaginar hoje. E ainda que os seus olhos só enxerguem impossibilidades, ainda que a lógica diga que não tem como, que não tem mais forças, que não tem mais recursos, Deus não depende de cenários perfeitos. Ele age exatamente no meio do impossível. Ele transforma cinzas em beleza. Ele transforma becos sem saída em pontes para novos começos. Ele transforma a dor que tentou te destruir em uma força que vai te fazer voar. E talvez você olhe para suas feridas e pense que não é digno, que já falhou demais, que se quebrou demais, que está longe demais, mas cada cicatriz que você carrega é prova de que você sobreviveu a algo que tentou te parar. Cada marca é um testemunho silencioso de que, apesar de tudo, você ainda está aqui, ainda respira, ainda tem chance. Deus não escolhe perfeitos, Ele escolhe disponíveis. Corações dispostos, vidas quebradas que, mesmo rachadas pelas lutas, ainda ousam se oferecer para serem moldadas por suas mãos. E sim, a espera dói, eu sei que dói. Às vezes parece que a alma vai desfalecer no meio do caminho. Parece que Deus esqueceu o endereço da nossa oração. Parece que tudo ao redor se move, menos a nossa vida. Mas Deus nunca se esquece. O tempo da espera é o tempo da preparação. É a prova de que a promessa é grande demais para ser entregue de qualquer jeito. E eu te digo hoje, com todo o amor que meu coração pode colocar nestas palavras: não desista. Não agora, não tão perto. Você já atravessou desertos que muitos não teriam suportado. Você já suportou pesos que muitos nem imaginam. Você já sobreviveu a dores que poderiam ter te paralisado. Mas aqui está você, ainda buscando, ainda acreditando, ainda esperando. Você não veio até aqui para parar no meio do caminho. Respire fundo agora. Feche seus olhos por um instante e ouça, bem no fundo do seu ser. Existe uma voz mansa e suave sussurrando para você: eu ainda estou aqui, eu ainda estou cuidando de você, eu ainda vou cumprir cada promessa que fiz. Então levante-se. Com suas marcas, com suas feridas, com seu coração ainda em reconstrução. Levante-se, porque Deus ainda escreve histórias lindas com vidas que o mundo considerou perdidas. E Ele quer usar a sua vida para algo que você ainda não consegue sequer imaginar. Segure firme, continue crendo, mesmo com lágrimas, mesmo sem entender. Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E muito em breve você vai olhar para trás com os olhos cheios de lágrimas. Mas dessa vez lágrimas de alegria, e vai dizer: agora eu entendo, Deus nunca me deixou, Ele sempre esteve aqui.